Acabou a folga, acabaram as aulas especiais, voltamos para a confissão. Quando foi a última vez que nós tivemos uma aula da confissão, vocês lembram? Não. Ano passado. Já está indo para quase 3 meses. Acho que foi dia 17 de dezembro a última aula da confissão. Aí depois a gente entrou diáconos, presbíteros, aí veio aniversário da igreja, aí veio, né? Então pronto. Então, temos que orar, pedir para Deus restaurar nossa memória, não é? Então vamos orar para começar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, pelo privilégio que temos de, como igreja, nos reunirmos para estudarmos mais da Tua Palavra. Nós retomamos hoje o estudo da confissão de fé. Nós clamamos a Ti que o Senhor esteja a nos trazer à memória aquilo que foi estudado, que o Senhor nos abra-nos o coração para que possamos aprender mais de Ti. E mais do que isso, para que tudo aquilo que aprendamos possamos colocar em prática, dar-nos uma vida de fidelidade ao Senhor e ajuda-nos a continuarmos a nossa caminhada de fé, sendo conformados à imagem do Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá, eu quero que alguém abençoado, qual que foi o assunto da última aula, da confissão de fé? O número do capítulo, vocês lembram ou não? Não. Oi? O pacto? Não é o pacto. Tem a ver com o pacto? Tem, mas não é o pacto. Não? Então, capítulo 8 de Cristo, o mediador. Então, como eu imaginava, zero surpresa, que vocês não lembrariam, o que eu farei? Lerei brevemente os parágrafos até o parágrafo que a gente parou. E para ajudar ainda, a gente parou na última frase de um parágrafo. A gente nem chegou a terminar o parágrafo. Mas a gente, com calma, a gente chega lá. Então, o primeiro parágrafo, falando do mediador, o nosso mediador, ele é profeta, sacerdote e rei. Então, aqui, só para resgatar, profeta, sacerdote e rei, o que isso são? São 3 ofícios, né? Ofícios que foram instaurados por Deus, estabelecidos por Deus no período do Antigo Testamento, sendo que cada um desses ofícios representava algo que Cristo faria e faz. Então, Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Então, em cada um desses ofícios, a gente poderia ter uma aula, pelo menos. Então, se Deus quiser, não será o próximo assunto, quando a gente terminar a pessoa de Deus no curso de teologia, a gente deve entrar em doutrina do homem e doutrina do pecado. Aí depois disso a gente entraria na doutrina de Cristo, ou cristologia, né? Mas a gente consegue, de maneira tranquila, né, como Jesus Cristo como profeta, aquele que anunciou a verdade, como sacerdote, aquele que ofereceu sacrifício, e rei, aquele que governa em nossos corações. Por exemplo, de maneira bem simples, a gente passa por esses 3 ofícios, né? Então a confissão diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo. Deus lhe deu, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esse finalzinho remete a vocês que texto bíblico?
que é Romanos, capítulo 8, né? Vocês estão a estudar nos pequenos grupos. E uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente comentar por algum motivo, e às vezes eu tento perceber melhor o porquê que as pessoas fazem isso. Existe no nosso meio como se for uma espécie de uma tentativa de querer ajudar Deus nos nossos argumentos, com os nossos argumentos. Então, algumas pessoas vão olhar para a questão do sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, e me parece que elas talvez não achem o sacrifício de Cristo tão maravilhoso do jeito que ele já é. Ok? Aqui eu estou tentando construir um argumento. E nessa tentativa de fazer aquilo que Cristo fez mais impressionante, eu não sei quantos de vocês já ouviram, que quem lembra aqui do Conselho Intratrinitariano? Quem lembra disso aí? Não? Então vocês também não estão me ajudando. Né? Então o Conselho Intratrinitariano é essa ideia de que as três pessoas da Trindade estão reunidas desde quando? Desde a eternidade. Então não é nem desde quando. Eles estão eternamente reunidos, porque a eternidade ela é atemporal. Mas essa ideia de que as três pessoas da Trindade, na sua perfeita comunhão, resolveram criar o mundo, resolveram as coisas, fizeram os decretos, por exemplo. Quantos de vocês já ouviram alguma história do gênero, não, porque daí vai ter o pecado, e aí Jesus Cristo levanta e fala, não, eu vou lá. Vocês lembram disso ou não? Alguém já ouviu o argumento do tipo? Como se Jesus Cristo tivesse chamado para si a responsabilidade, fazendo dele um salvador mais impressionante ou não? Já? Anabela já? Júlia já? Eu já ouvi algo do gênero. Mas quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, não é isso que aconteceu. Da maneira como a Escritura fala que foi o Pai quem escolheu. Foi o Pai quem falou para o Filho. É o Pai quem envia o Filho. E isso não diminui em nada, mas em nada, a obra de Cristo. Não afeta em nada aquilo que Ele fez. Por quê? Porque Ele continua sendo perfeito. Porque existe uma economia dentro da Trindade, existe essa ideia de as ênfases dadas em cada uma das pessoas dentro da obra da salvação. E Cristo não tem o seu trabalho reduzido porque o Pai enviou ao invés dele falar que ele queria ir. Mas a gente vai ver hoje que ao mesmo tempo que é o Pai quem envia, é ele voluntariamente quem faz. Então é diferente, por exemplo, quem aqui já tem filho numa idade um pouco mais velha, e vocês podem fazer uma viagem no tempo passado, é diferente do seu filho quando você manda ele lavar a louça ou a loiça, manda ele arrumar a cama e ele não quer fazer. E aí, eu vou usar aqueles memes da internet, né? Você tem duas opções, ou você limpa a cama ou eu quebro esse cabo de vassoura nas suas costas. Tem umas brincadeiras na internet lá. Ou você faz isso ou você vai ser disciplinado. Aí a criança faz. Ela faz com vontade? Não. Ela não faz voluntariamente, ela foi forçada a fazer aquilo. Só eu que era forçado, me sentia forçado a fazer aquilo na infância? Não. Então não foi assim com Cristo. Ele voluntariamente se fez. A gente vai discutir sobre isso, mas então a gente vê que Deus aqui, o Pai, é aquele que escolhe, né, então, o seu Filho para fazer isso. Então, duas naturezas, uma pessoa. O que a confissão resumiu aqui em um parágrafo, o teólogo brasileiro favorito do Lucas escreveu pelo menos 2 livros de umas 600, 700 páginas. Uma falando da união das duas naturezas e o outro falando das duas naturezas numa pessoa lá e tal. Então é um assunto bastante complexo. Mas a confissão resume bem, ela vai dizer o seguinte, que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Então veja o cuidado com as afirmações teológicas aqui. Né? Então você tem aqui, segunda pessoa da Trindade. Então,
você já começou a ver que a Trindade, pelo próprio nome diz, ela é um Deus em 3 pessoas. Então ele fala, existe a segunda. Só que segunda aqui não é igual a gente pensa. Porque a gente pensa normalmente hierarquicamente no sentido de que aquele que é segundo não é tão bom quanto o primeiro. Eu estou falando besteira aqui. Você fica feliz quando a tua equipe de futebol favorita fica em segundo e não em primeiro? Dependendo do estado do nosso time, Rui, segundo é até demais, não é? É mais ou menos o que está acontecendo esse ano conosco, certo? Cá no Porto, né? Complicado para o nosso lado. Minha equipe lá no Brasil também não está muito diferente, não. Mas não é isso que está a dizer aqui. Então, para não dar essa ideia de que a segunda pessoa é menor, ele vai falar assim, veja, verdadeiro e eterno Deus. Se ele é verdadeiro, ele não é o quê? Ele não é falso. E se ele é eterno, o que ele não é? Ele não é criado. Se ele é eterno, ele não teve início. Então isso é uma coisa importante para a gente defender aí contra algumas heresias. Da mesma substância do Pai e igual a Ele. Então, normalmente, na maneira de você tentar articular esse mistério, isso é um mistério da Trindade, você vai falar que são 3 pessoas de uma mesma substância. Só que não pensa substância igual a gente pensa aqui, né? Mas eles são a mesma substância. Então, se eles são a mesma, é igual a Ele. Então, tomou sobre si, na plenitude do tempo, a natureza humana. Veja, o que está escrito aqui? Tomou. Ele não foi feito. Ele não foi alterado. Porque se ele tivesse sido alterado, qual que seria um problema que a gente teria que resolver? Quem está no curso de terça-feira de teologia me ajuda. Se ele fosse alterado, ele não seria imutável. Ainda bem que o Bibiano presta atenção nas aulas, eu gosto disso. Bibiano, tem que pôr você mais aqui na frente para não ficar tão sozinho. Mas essa ideia de que ele então, se Deus é imutável, ele não pode ser feito algo. Então ele toma sobre si a natureza humana. E a natureza humana vem com o quê? Com todas as suas propriedades essenciais. Fala uma propriedade essencial da natureza humana. Como? Enfermidades, que mais? Uma coisa que a princípio... Não, pecado não. Não, isso é importante porque é uma ideia, uma noção que muitas vezes as pessoas têm. O pecado faz ou não faz parte da natureza humana? Isso é importante porque é bastante comum esse tipo de pensamento no meio do povo. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria como? Gênesis 1, parece que vocês tiveram pregação disso. Ele cria imagem e semelhança, Ele cria de maneira perfeita. Tanto é que o pecado passa a entrar na história humana em que capítulo de Gênesis? Capítulo? Pecado, gente. 3. Pensa nisso, no 3º capítulo. Então a gente tem o primeiro capítulo de 1 até 2, 3, se eu não me engano, é o primeiro relato da criação. É o relato geral da criação. A partir de 2:4 a gente tem um zoom na criação. Aí vê lá a formação do homem, aí vê que o homem estava só, formação da mulher, criação do casamento, aí chega no 3, que é onde tem a queda. Então pronto. A partir desse instante, então, a partir do momento que Adão come do fruto, o pecado entra na história. E ele entra na história como um elemento estranho. Isso é importante. Então, ele está colado conosco, todo mundo nasce em pecado. Se a gente for pensar na natureza humana caída, aí sim, o pecado está nesse pacote, mas a natureza humana em si, ela não tem pecado. E por que isso é importante?
Senão não teria tido jeito de Jesus Cristo assumir 100% a natureza humana, porque ele é impecável. Mas existe uma outra coisa interessante que normalmente a gente não pensa. Como que nós estaremos na eternidade diante de Deus? Como seres humanos, ou não? Nós seremos transformados em outro tipo de ser? A Bíblia diz que não. E se nós estaremos como seres humanos, e se o pecado fosse necessariamente parte essencial da natureza humana, teria como a gente estar diante de Deus sem pecado? Aí não teria. A gente teria que ser transformado em alguma outra coisa, né? Então, eu creio que foi uma observação importante aqui, porque é um pensamento bastante comum no meio da igreja, né? Quando eu falo igreja aqui, é igreja de maneira geral no mundo todo. Ou pelo menos por onde eu passei, né? E uma outra coisa importante, onde que eu estava mirando aqui, né? O que eu estava querendo acertar quando ele pegou com todas as propriedades essenciais da natureza humana? Corpo. Então, o corpo é uma propriedade essencial da natureza humana. Existe ser humano sem corpo? Só no estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado entre a morte e a segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo. Nesse período, as pessoas estarão sem corpo, mas é algo provisório. Por isso, é importante, né? Eu lembro de um pastor que tive contato, de que quando ele perdeu um ente querido, várias pessoas comentavam, e é verdade, quando um ente querido que é cristão vai para o Senhor, é verdade que ele está melhor do que a gente. É verdade. Ele está melhor. A dor fica para nós. Ele já está livre de dor. Mas ainda não é tudo, porque falta o corpo. Ainda falta o julgamento final, ainda tem algumas coisas que acontecerão, né? Então, isso é parte da natureza, a parte essencial da natureza humana. E aí, com enfermidades comuns, contudo, sem pecado. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? De que Jesus Cristo toma a natureza humana, inclusive com as suas enfermidades. E essa é uma aula muito legal que eu quero dar aqui na doutrina de Cristo de terça-feira, que a gente começar a pensar em dicas que a Bíblia nos dá, ou porque não é isso o principal que ela está a dizer, mas nos ensina sobre a humanidade de Cristo. Então, tem um texto que eu gosto muito, que se não me engano é Lucas 7, que vai dizer que Jesus foi acusado de ser o quê? Beberrão e glutão. É por quê? Porque ele era ser humano e ele precisava comer e beber. E por que o pessoal acusava ele de ser beberrão e glutão? Porque eu acho que ele devia comer muito. Mas por que ele comia muito? Porque ele trabalhava muito. Então não era glutonaria. Então você vê, quando eu brinco, pessoal, a hora que você lê o relato de Jesus Cristo, do ministério dele, você deveria emagrecer só de ler. Porque ele anda por todo canto, ele vai para todo canto. E não tem esse negócio... Era de manhã, de tarde, de noite, ele estava pregando, ensinando e curando, era o tempo todo. Ele ia para casa descansar, o povo vinha para trazer alguma coisa para ele. Tem um dia que ele vai descansar, aí a hora que chega para descansar, a sogra de Pedro está doente. Vocês lembram dessa passagem ou não? Aí ele vai e cura a sogra de Pedro. Muitos dizem até hoje que essa é a razão das 3 vezes que Pedro negou Jesus Cristo. Eu acho que é brincadeira. Isso aí não tem nada a ver, tá certo? Isso não tem nada a ver. Mas é só uma piadinha besta que o pessoal gosta de fazer. Mas a gente vê isso então. A gente vê que Cristo ele vai assumir, então pensa Jesus como criança. Nós temos relatos disso? Não temos. Nós temos uns apócrifos que falam que por onde Jesus pisava nascia flores. Não. Que ele pegava, estava a brincar, mexia com o barro, aí ele fazia no barro, virava um passarinho. Não é esse o ponto. Mas eu imagino, por exemplo, Jesus, eu não sei se ele jogava um futebol naquela época, né? Mas ele provavelmente se machucou, correndo para cima e para baixo e tudo mais, né? Então essa ideia de que Jesus Cristo, ele assume a natureza humana. Tanto é que Jesus Cristo, ele, por exemplo, ele se cansava. Me dê um exemplo do relato bíblico
que a gente pode inferir que Jesus estava cansado? No barco. Então, quando tem a tempestade e Jesus está a dormir, e os discípulos lá, tudo com medo, que ia morrer, e Jesus dormindo. Veja, não é que ele estava lá disfarçando que estava dormindo, olhando assim, deixa eles passarem apertado aí mais um pouco, deixa eles sofrerem um pouco mais, que depois eu vou ir. Não era isso, ele está cansado, né? E depois hoje o pessoal não quer trabalhar na igreja, né? A gente olha para Jesus, a gente olha para Paulo, Pedro, a gente acha que a gente faz muito, né? Mas vamos lá. Depois essas broncas ficam para outra hora. Então ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da substância dela. Por que é importante ele citar da substância dela? É daí que ele pega a humanidade. Então, uma coisa importante aqui, normalmente a gente fala do nascimento virginal de Cristo como um milagre, certo? É verdade, mas o milagre real é a concepção virginal, ou a conceição virginal. Então, Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Isso é o grande milagre aqui, né? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. O que é importante isso aqui, inseparavelmente? Porque hoje, o Cristo ressurreto, assentado à destra do Pai, está lá o quê? Corporeamente. Ele está lá com o corpo, fisicamente. Nunca mais a humanidade separada da divindade na pessoa de Cristo. Ok? Isso é importante. E uma das coisas que isso é importante, o argumento vai ser de que ele, uma vez que ele sofreu na sua humanidade, ele sabe o que é padecer das dores, ele sabe o nosso sofrimento e ele intercede no Pai por nós, com a sua humanidade. Então ele sabe das nossas dores, ele não abandonou isso que ele tomou, né? Então ele consegue, se a gente fosse usar um termo da nossa época, ter uma empatia conosco. Eu não gosto muito desse termo, mas ele sabe que a gente sofre, né? E uma outra coisa importante, que ela é sem conversão, sem composição ou sem confusão. Por isso, vai ter momentos que você lê o relato bíblico e fala assim, como assim Jesus não sabia isso? Mas ele não é onisciente? Mas essa ideia de que, por exemplo, não sei se vocês já pensaram isso, Jesus tinha que estudar, vocês já pensaram isso aí? Para aprender coisas? Sendo ele onisciente, você entende? Quando a gente pensa em estado de humilhação, o Deus encarnado, sendo Deus, porque ele toma a humanidade, ele precisa se desenvolver. Olha que negócio, ele precisou aprender a andar. Ele não tinha idade da Naomi e já andava por aí. Entende? Como diria o Marco, isso é doideira. Agora que você começa a pensar isso, eu acho que a nossa cabeça deveria ficar meio desbalanceada, né? Mas vamos avançar aqui, porque eu falei que ia ser breve, né? Deixa eu ver se eu estou... o pastor de vocês. Então, vamos lá. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, toda vez que nós formos falar de Cristo, qual é a melhor expressão para a gente se referir a Ele? O Deus encarnado. O Deus encarnado. E por fim, esse é o parágrafo que a gente parou, né? Então a gente parou lá na última frase. Então vamos ler rapidamente. Em sua natureza humana, unida à divina, Jesus foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Ou seja, para mediar a relação entre homens e Deus era necessário o quê? Perfeição.
perfeição. Por isso que não tem essa história de outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Por isso que não tem na igreja alguém que possa mediar a sua relação com Deus. Por isso que não tem alguém que vai interceder por você, ou que vai definir por você o que você deve fazer para que teus pecados sejam perdoados. Por quê? Porque para essa posição demanda-se o quê? Perfeição. Perfeição. E vocês conhecem algum ser humano perfeito além do Deus encarnado? Eu não conheço. Então vamos lá. Esse ofício ele não tomou para si, veja mais uma vez, ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então pronto, então vamos lá. Frases finais aí. Hebreus 5, 4 e 5, né? Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, está falando do sacerdócio. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para tornar-se um sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja coisa importante, é o pai quem chama o filho, ele não toma para si, e quando ele faz isso, ele faz por qual razão? Olha só, mas glorificou aquele que lhe disse, ou seja, ele glorifica o Pai naquilo que ele faz. Ele não toma para si. Então vamos lá, inacreditavelmente, essa frase do Van Dixhoorn é bastante interessante, ele fala assim, ó, inacreditavelmente, ele considerou que isso seria uma honra. Homem algum aceita essa honra, essa glória para si mesmo, ele espera ser chamado por Deus, como Hebreus 5 explica. Esse chamado veio, nosso Senhor, foi chamado pelo Pai para ser nosso mediador e o Pai deu a ele tudo o que precisava para essa tarefa. E claro que deu o Espírito Santo sem medida, pois a obra era espantosamente árdua e o sofrimento dele seria grande. Então essa ideia de que o Deus encarnado, ele na sua humanidade, ele obedece todas as coisas em sua humanidade. Ele não usa da sua divindade para trapacear na obediência. Ele não veio obedecer à lei, porque às vezes a gente fala assim, ele fez isso, mas ele era Jesus. Mas ele era ser humano. Ele não usou da divindade para fazer o que ele fez. Ele fez isso na plenitude do Espírito. Então a gente consegue ver a Trindade em ação, inclusive na obra de Cristo. E o que eu acho interessante, né, que o Van Dixhoorn coloca aí, né, que ele considerou ser uma honra fazer o que ele fez. E toda vez que eu me deparo com algum assunto mais complexo na fé, especialmente quando se diz a eleição ou algo do gênero, as pessoas mas por que Deus escolheu algumas pessoas e não outras? O que eu volto a pensar por que ele escolheu alguém? Não é como houve a separação, mas o porquê que ele quis, aí a gente não vai conseguir. Mas estranho é ele ter feito isso por alguém, né? Então vamos avançar aqui. Então João 5, 22 e verso 27, o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, Deus julga, e haverá um julgamento final. O Pai a ninguém julga, está confiado ao Filho. Então depois em Atos 17 fala isso, que Deus julgará através de um varão. Então veja que ao mesmo tempo que Cristo realiza a obra da salvação, é Ele quem vai realizar o juízo final. Até porque o juízo final são aqueles que o rejeitaram. Ele vai ter que lidar com aqueles que o rejeitaram, né? E aí o negócio vai complicar. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade foi o quê? Foi dada, ela não foi tomada. Então,
existe uma harmonia e uma perfeição na intimidade da Trindade que a gente não consegue nem conceber, a gente não consegue nem imaginar. Mas não existe disputa de poder, não existe quem acha que faz ou mais ou menos, mas existe uma perfeita harmonia que na maneira como isso é comunicado para nós, de uma maneira antropomórfica, uma maneira que a gente possa compreender, porque usa termos e coisas que nós sentimos, você veja que Jesus recebe a autoridade, e para ele está tudo certo, ele não precisa tomar. Não existe ruído nessas relações. E Atos 2,36, esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Cristo não era sobrenome de Jesus, né? Cristo era essa função que ele assume. E aqui, Atos 2,36, qual parte de Atos é? Oi? A pregação de Pedro. Então, Atos 2, Pentecostes, né? E aí Atos 2,36 é Pedro, a pregação de Pedro, né? Olha aí o Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, aquilo que falta no mundo hoje. Com justiça. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a gente já sabe quem é o juiz do juízo final. É aquele que é perfeitamente justo, aquele que é perfeitamente obediente. Então, aí o Van Dixhoorn vai continuar. Contudo, seria um erro pensar no mediador apenas em sua fraqueza e não em sua força. O nosso mediador é aquele a quem foi dado todo o poder, a ele foi confiado todo o julgamento. Ele morreu, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Como Pedro explicou, uma grande e culpada multidão há quase 2000 anos. A esse Jesus vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por meio desse mediador ressuscitado que subiu aos céus, é que adoramos o nosso Deus. Então, é muito importante, porque quando a gente pensa na pessoa de Cristo, normalmente as pessoas pensam naquela pessoa cabisbaixa, se submetendo a tudo por amor. Aí pode discutir, mas por amor dos filhos dele, certo? Dos seus irmãos, dos filhos de Deus. Agora as pessoas esquecem de que depois do estado de humilhação, dentro da teologia a gente vai definir, a gente vai nomear que vem um estado de exaltação, onde você vê toda a autoridade foi dada a ele, onde ele foi ressuscitado, derrotando a morte. Você tem um texto interessante que fala que ninguém toma a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. De alguma forma, Cristo está envolvido na ressurreição. Ele toma a vida dele de volta. Isso é um assunto para outro dia. Mas a gente precisa pensar mais nesse Cristo triunfante, nesse Cristo que derrotou o pecado e a morte e que reina soberanamente à destra de Deus. E quando a gente olha o texto que o pastor Gabriel pregou aqui, Apocalipse 5, você vai ver que Cristo ele é descrito como cordeiro e como leão. Ele é aquele cordeiro de fato, mas ele também é o leão que vem para derrotar o inimigo. Então a gente tem que ficar atento com essas questões na figura de Cristo, né? Então vamos lá para a voluntariedade do nosso mediador. Então, parágrafo 4, o Senhor Jesus empreendeu esse ofício voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele nasceu sob a lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Ele padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará para julgar homens e anjos. Então você vê que o domínio de Cristo é sobre homens e anjos, é sobre a realidade
material e espiritual. Mas vamos começar do começo aqui. Primeiro trecho, olha só João 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então aqui a gente vê a voluntariedade de Cristo naquilo que Ele faz. Eu a dou voluntariamente. Ele não foi compelido, Ele não foi forçado. Ele não é como você rebelde na sua infância, tendo que fazer a cama. Ele voluntariamente se dando para morrer em nosso lugar. Isso é uma coisa importante. E tem a questão que eu falei do tomar a vida, né? Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Acho que a questão da gente ver a humilhação de Cristo é tranquila, certo? Acho que não é muito difícil a gente perceber a humilhação de Cristo. Gálatas 4:4, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Cristo, ele nasce, uma vez que ele toma a natureza humana e ele nasce de Maria, de uma família judaica, ele nasce sob a lei. Tanto é que quando você vai começar a ler os evangelhos, uma das coisas que o pai dele faz é levá-lo aonde? Ao templo para ser apresentado. Como era a tradição judaica, né? Vamos avançar aqui. Mateus 3, 13 a 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Pergunta, antes da gente avançar aqui, qual que era o batismo de João? O batismo de João era batismo para arrependimento de pecados. E aí, você faz o que com isso? Por que Jesus precisava ser batizado? Se era arrependimento de pecados. Como? Para dar o exemplo? Será que é só isso? Olha o que o texto vai continuar. Ele, porém, dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. Então você vê aqui que aquele reconhecimento que João Batista fez dentro do ventre, continua sendo verdadeiro para ele. Certo? Então, vocês lembram dessa questão do João Batista treme no ventre lá? Alguns teólogos vão argumentar que João Batista já era convertido no ventre. Que ele reconhece Jesus Cristo no ventre de Maria como o Senhor. E a gente acha que o Espírito Santo não pode trabalhar no coração da criança aqui no culto, não é? Com quem que a gente está, a quem que a gente está a servir, né? E então João Batista fala assim, peraí, Senhor, a ordem do negócio aqui está o contrário aí. Como que o Senhor vem a mim se sou eu que tenho que ir a ti? Então você tem lá o texto, o famoso texto, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, tudo mais, certo? Então ele fala assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto. Então Jesus também não negou que João Batista estava certo. Mas deixa por enquanto. Por quê? Nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então veja que Cristo ele é batizado para cumprir toda a justiça, para cumprir toda a lei, para cumprir toda a tradição judaica. O quanto do Antigo Testamento Jesus Cristo tinha que cumprir? Mas tudo. Tudo. Então significa que Jesus foi apresentado, mas também ele foi o quê? Ele recebeu o sinal do pacto. Se Jesus não tivesse recebido o sinal do pacto, se Cristo não tivesse sido circuncidado, ele não teria cumprido toda a lei. Então, a gente tem que começar a olhar para aquilo que Cristo fez, e para mim, eu vou avançar aqui no texto, para ver se a gente vai chegar em algum texto que fale sobre isso. Mas tem algumas outras coisas que me impressionam na vida de obediência de Cristo. Então vamos lá, Mateus 5,17, texto conhecido, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
Tá, então deixa eu falar aqui porque eu não coloquei ali. Uma das coisas que mais me impressiona na vida de obediência de Jesus Cristo é que existe uma parte da obediência de Cristo que não dependia dele. Qual parte era essa? Era a obediência dele, mas não dependia dele. Aquilo que os pais tinham que fazer na vida dele. Então os pais tinham, por exemplo, Jesus poderia, ao 8º dia, preciso ser apresentado no templo, vou sair andando e vou para o templo ser apresentado? Não. Jesus Cristo resolveu ser circuncidado? Não. Então a beleza da obra que Deus faz é que Ele vai usar então inclusive os pais de uma forma que Cristo cumpra toda a lei. Tanto é que uma das passagens que eu acho interessante demais é quando Jesus Cristo vai para o templo, lá por volta dos seus 12 anos, não é? Quem que levou? Ele resolveu ir sozinho? Não, ele resolveu ficar sozinho. Agora, ele não resolveu, né? Entende a beleza da obediência de Cristo? Então, vai muito além do que às vezes a gente consegue parar para ficar imaginando. Os pais precisaram fazer tudo certo na vida desse menino, cumprir todos os ritos com esse menino, até que aí ele fizesse as coisas por si, né? Então isso é muito importante, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que é nunca demais a falar isso aqui. As pessoas associam o perdão dos nossos pecados com qual parte da vida de Cristo? Normalmente com a morte. Estou certo ou errado? Aí, quem já me ouviu fazer o raciocínio, paciência, se você não lembra, aproveite. Cristo tinha que encarnar, viver uma vida de obediência, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus para reinar soberanamente. Se ele tivesse encarnado, não tivesse obedecido, tivesse morrido, ressuscitado e ido aos céus, ia resolver o problema do pecado? Não. Se ele não tivesse encarnado, não tinha como fazer o resto. Se ele tivesse encarnado, obedecido, mas não tivesse morrido, tivesse direto assunto aos céus, resolveu o problema? Não. Então, o que nos traz a salvação, o que traz perdão para nós, é a obra completa de Cristo. E a obra completa de Cristo está concluída? Ainda não. Mas eu não vou ser louco igual tem uns hereges por aí que diz que ele não cumpriu. Ele cumpriu tudo dentro do cronograma. A próxima ele voltar para julgar. Então, a nossa salvação depende da obediência de Cristo. Depende da obediência da lei. É que, pensa na cruz. Pensa no Getsemane, no jardim lá, na oração. Ele já sabendo o que ele sofreria. É muito difícil para a gente conceber isso, porque eu ia querer fugir. Enfim. Então, é a obra toda, né? Então, vamos lá. Ele padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu o quê? Corrupção. Então, Mateus 26, 37 e 38. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esse texto aqui, eu acho que ele tem muitos ensinamentos. Tem ensinamentos desde relacionamentos, porque às vezes na vida da igreja, uma das críticas que o pastor vai receber é se ele tiver amigos mais próximos do que outros.
né? Então, mas o pastor se relaciona mais com Beltrano do que com um ciclano, né? Ué, Jesus Cristo também. E ele não pecou nisso. Então não existe problema de você ter diferença nos relacionamentos. É esperado que você tenha. Você não consegue se relacionar no nível de intimidade igual com todo mundo. Isso é uma coisa importante. Tanto é que Jesus Cristo, ele tinha muitos discípulos que depois viraram os apóstolos. Discípulos tinha alguns, né? Mas que viraram apóstolos eram quantos? 12. É muita gente, 12? Não me parece, não. Só que dos 12 ele tinha 3 que ele era mais chegado. Tinha 3 dos 12 que quando apertava, era com eles que ele saía para orar. Então, é tranquilo você ter diferenças de relacionamento. Jesus Cristo teve isso. Existe uma outra coisa interessante, de que no momento de dor, de tristeza, de angústia, Jesus Cristo faz o quê? Está no texto. Vai orar. Mas mais do que orar, ele vai orar com quem? Com os 3 chegados. Com os 3 mais próximos. O que isso nos ensina? O que vocês acham que a gente pode extrair disso? Oi? A gente precisa de ajuda às vezes, verdade? Isso mostra que Jesus tinha esse espírito totalmente no seu poder. Várias passagens que você está falando aí, leva a isso. No caso do cansaço de Jesus. Nesse caso de ter 3 chegados, então mostra o lado que ele era bem homem, né? Sem espírito. Em que ele tomou verdadeiramente a natureza humana, né? Eu creio que uma das coisas interessantes que nós podemos aprender cá com esse texto é de que as mesmas, vou falar ferramentas aqui, as mesmas ferramentas, os mesmos meios que Jesus Cristo usou para lutar contra o pecado, nós temos disponível. Nós temos elas disponíveis para nós também. Então, quais foram, aí tem um outro texto que vai dar a terceira, quais foram as 3 ferramentas, ou os 3 meios que Jesus usou para combater o pecado e a tentação? A palavra, oração e comunhão. Quantas dessas estão disponíveis para nós hoje? Todas. Qual que é a diferença nossa para Jesus? A gente não usa. De maneira geral, a gente não usa. Ou se a gente usa de maneira distorcida. Então, por exemplo, quando eu fico angustiado, muitas vezes, ao invés de eu ir para a oração, o que eu faço? Eu só vou reclamar com alguém. Aí eu usei a comunhão errada e não usei a oração. E muito menos a palavra. Então, quando a gente olha para isso ressalta para nós, por exemplo, a importância do momento que nós temos de domingo à tarde aqui, na reunião de oração. Momento no qual nós temos a oportunidade, entre irmãos, de orarmos um pelos outros. A gente ora por outras coisas, mas a gente tem a oportunidade de orar um pelos outros. A gente tem a oportunidade de crescer em comunhão com aqueles que são parte da nossa família. Entende? A família da fé, que é, em última instância, a família verdadeira, porque é essa que você vai passar a eternidade com. Essa é a certeza, a família da fé é a certeza que vai estar lá. A de sangue, talvez alguns estejam. Mas a da fé é a certeza que vai estar lá. Então, Cristo ele nos ensina que para lutar contra a tentação e o pecado, a gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa da adoração e a gente precisa da palavra. Então, por exemplo, Jesus Cristo aqui, isso é anacrônico, né? Está fora de tempo, mas Jesus Cristo aplica Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus suas petições, através de súplicas e ações de graça.
Então uma coisa interessante é que Jesus Cristo fala, aí o texto fala, começou a entristecer-se e angustiar-se. E aqui algumas pessoas vão tentar usar esse texto para justificar como Jesus Cristo não pecou, vão tentar usar isso para justificar algumas ansiedades da nossa vida, como não sendo pecaminosas. Ou como angústia, como não sendo pecaminosa. E a minha pergunta para você é, qual é a diferença da maneira como Cristo sentiu angústia e a maneira como nós sentimos angústia? É diferente. Existe um aspecto que é o mesmo, a gente sentir. A diferença é que Cristo sabia o que ia acontecer e você não sabe. Por que Cristo angustia-se? Meu amigo, ele sabia que ele ia beber o cálice da ira de Deus. Ele sabia que existiria um momento em que ele falaria: Deus meu, por que me desamparaste? Algo que ele nunca tinha experimentado. Ele sabia que a punição, a pena, o castigo do meu e do seu pecado cairia sobre ele. Então, ele tinha razão para isso. A gente não tem. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí uma das frases que eu gosto do Hernandes, ele vai dizer que... Como que é? Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. E aí, às vezes, e uma das coisas da ansiedade que ela não é lógica, ela não é racional, é porque assim, você pode ficar ansioso por algo que pode ou não acontecer. Se não aconteceu, você sofreu à toa, ou estou errado? Estou certo ou errado? Certo. E se acontecer, você sofreu 2 vezes? É melhor sofrer uma só, se necessário? Então, tudo bem, fiz um pequeno desvio, mas pense nisso. Cristo sabia pelo que ele sofreria, né? Então, Lucas 22, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Se fosse no nosso caso, estando em agonia, reclamava mais intensamente, murmurava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes, né? Então você vê que o Eli, Eli, né? Você vê que tinha um pessoal lá que não sabia hebraico, né? Ou aramaico, enfim. Fala assim: ele está clamando por Elias, né? Eli, né? É El mais o sufixo do pronome pessoal, né? De possessivo. Deus meu, né? Meu Deus. Pronto, tiveram aula agora de hebraico, mas vamos rapidinho aqui. Mateus 26 e 27, onde mostra o relato da crucificação. A gente não precisa ler os 2 capítulos, mas nos versos que a gente acabou de ler, estão tratando de quais tipos de sofrimento de Cristo? Sofrimentos da alma, que a gente acabou de ler. São os sofrimentos da alma. Tanto é que ele fala em angústia, né? Aqui, a gente começa a falar do sofrimento no corpo, que quando a gente olha, é a unidade psicossomática. Esse termo eu acho ele muito bonito, unidade psicossomática. Essa ideia da unidade que existe entre corpo e alma. E aqui está mais um negócio que a gente pode ver interessante, de que não tem uma terceira parte no ser humano para que Jesus sofresse, né? Mas são apenas corpo e alma, né? Então, Atos 2, 23, 24 e depois 27. Sendo ele entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. O que eu gosto é a ousadia daquele que é cheio do Espírito na pregação. Ele era minoria. Veja, é Pedro de novo aqui no Pentecoste. Pra vocês terem noção,
Só naquele dia que foi convertido e foi batizado foram quantos? 3.000, certo? Se 3.000 que foi convertido, imagina o que não foi. Ele estava bem minoria, bem minoria. Ele só tinha uma faquinha que ele cortou a orelha do Malco, né? Ele não tinha muita coisa assim para se defender, né? Só que aquele que está movido pelo Espírito, ele fala aqui para você ser dito, independente da consequência que possa vir a acontecer. Então ele foi ousado, ele falou assim, vocês crucificaram por mão de Nico. Está atacando um ventilador para todo mundo, né? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, ou seja, a morte não tem como ter o domínio sobre ele. Porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então a ideia de que Cristo não viu a corrupção no período que ele ficou morto. Porém, Atos 13, 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, Cristo nunca foi corrompido, nunca teve nada, né? Não vou entrar nessa discussão agora, não. Então vamos aqui, vamos só terminar esse versículo e o comentário do Van Dix Horn, e aí a gente vai continuar o resto, que é a mudança de frase, na semana que vem. Então diz lá, Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E por que é importante que a morte não tenha domínio sobre Cristo? Porque a morte precisava ser derrotada. Por que a morte precisava ser derrotada? Para que nós pudéssemos ter vida. Mas a morte precisava ser derrotada porque é ela o salário do pecado. E alguém precisava matá-la. Então tem lá, como que é o sermão? A morte da morte na morte de Cristo. Tem essa pregação aí, eu não sei se é do Hernandes, se é de outro cara, eu sei que o Hernandes sempre cita a morte da morte na morte de Cristo. Então pronto, é isso aí, o Jonathan Edwards, certo? Ou Joe Owen. Eu sou ruim dessas coisas aí, mas eu sei que o Hernandes sempre cita. Então vamos lá na última frase do Van Dix Horn do dia de hoje, né? Tantas vezes nos lembramos de que Jesus estava morrendo. Precisamos lembrar que Jesus estava morto. Por isso é que vale a pena recordar que Jesus de fato foi enterrado e que ele permaneceu sob o terrível domínio da morte por um tempo. Embora o corpo dele não permaneceu por muito tempo no túmulo a ponto de apodrecer, o corpo vivente dele tinha se tornado um cadáver sem vida. E aí, meu amigo, aí a gente já começa a ir para outras, como diria, águas profundas. Aí vai além da nossa capacidade, né? Mas encerro com isso, de que Cristo de fato morre e permanece morto por um breve tempo, para que então ele retomasse a sua vida, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, e ele agora reina soberanamente, aguardando o momento exato em que ele virá para julgar vivos e mortos e nos levar junto com ele para o novo céu e para a nova terra. Amém? Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, pela riqueza da Tua Palavra, mas mais do que a riqueza da Tua Palavra, a riqueza, a beleza e a profundidade da obra de Cristo. Obrigado pelo amor eletivo, muito obrigado pela obra de Cristo e muito obrigado pela habitação e ação do Santo Espírito. Quando nós estamos diante da Tua Palavra, demonstrando, explicando a maneira como Cristo padeceu em nosso lugar, a maneira como Ele obedeceu em nosso lugar, o nosso coração fica confuso. Como pode existir tão grande e tão belo amor por pessoas tão terríveis e más como nós somos? Diante da feiura da nossa vida, a beleza de Cristo fica ainda mais em destaque. Obrigado por isso. Obrigado, pois nós
não somos merecedores, nós não somos dignos. Mas o Senhor, em seu amor, veio ao nosso encontro e nos resgatou para si. Muito obrigado. É no nome dele, o nosso bendito mediador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, 2 segundinhos, não fique desesperado, que o pessoal vai terminar de